Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo hoje pro canal e eu quero fazer um comparativo junto com vocês entre os títulos do Tesouro Renda Mais, que foram recentemente lançados pelo nosso Tesouro Direto, versus os títulos do Tesouro IPCA. Se você me acompanha há mais tempo aqui no canal, eu já fiz um vídeo aqui pro YouTube que se chama o Guia do Tesouro Direto, inclusive vou deixar ele aqui em cima nos destaques, e nesse vídeo eu explico tintim por tintim as características de cada tipo de título do Tesouro Direto, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado, e para que cada um desses títulos ele serve. Só para te dar um resumo do que foi falado nesse vídeo, os títulos do Tesouro Selic, a grosso modo, são ideais para você investir aquele dinheiro que você pode vir a precisar a qualquer momento. Os títulos pré-fixados, eles são ideais para você investir o dinheiro do curto e do médio prazo, em que você pode abrir mão da liquidez diária. E os títulos do Tesouro IPCA são aqueles ideais para você investir pelo longo prazo para projetos distantes, como, por exemplo, investir o seu dinheiro que você planeja utilizar para se aposentar. E agora chegou o título do Tesouro Renda Mais, que veio então dar um nó aí na cabeça de muitos investidores que ficaram na dúvida, sobre agora se vale a pena ou não você continuar investindo no Tesouro IPCA ou você investir no Tesouro Renda Mais, que é esse título que foi então justamente criado para atender às necessidades do investidor que quer investir em Tesouro Direto para ter uma renda a mais de complementação da sua aposentadoria. Então, afinal de contas, vale a pena agora investir no Renda Mais ou vale a pena continuar a investir no Tesouro IPCA? É essa análise que eu quero fazer com vocês aqui na tela do meu computador, mas já te adiantando, não tem uma regra certa. Tudo depende do prazo em que você vai pretender deixar o seu dinheiro investido, quanto tempo que falta para você se aposentar, e eu quero então te ajudar a entender essas regrinhas e como você vai fazer essa análise individualmente aí, se adequando ao seu caso, com os conteúdos que eu vou te mostrar aqui agora na tela do meu computador. Mas antes de partir para esse conteúdo, quero te dar um recado muito importante. A cada 15 dias eu faço aulas ao vivo para os meus alunos do treinamento Mapa do Tesouro e eu tenho um convite para te fazer. Venha assistir essas aulas que eu vou fazer gratuitamente através de um link de transmissão que eu vou te mandar pelo grupo do WhatsApp. Se você quiser receber pelo grupo do WhatsApp Mapa do Tesouro os links das aulas que eu faço a cada 15 dias para os meus alunos, basta você acessar o link de convite que eu vou deixar logo aqui embaixo. Lembrando que essa live ela foi feita para os alunos do Mapa do Tesouro, o replay fica disponível tão somente para eles, mas se você quiser acompanhar essa aula ao vivo, que acontece de 15 em 15 dias, às quintas-feiras, às 19 horas, fica o convite aqui para você entrar no grupo do WhatsApp do Mapa do Tesouro e você receber a comunicação de quando essas aulas forem acontecer. Dito isso, vem aqui comigo na tela do meu computador para você, enfim, descobrir o que você tem que comparar entre Tesouro IPCA e Tesouro Renda Mais e decidir qual que é o melhor para suas necessidades. Vem aqui comigo. Bom, pessoal, vocês já estão aqui comigo na tela do meu computador e se você vier aqui no site do próprio Tesouro Direto, na parte de títulos, preços e taxas, você já pode ver então que todos os títulos que são oferecidos pelo Tesouro Nacional, eles estão sendo listados aqui nessa página. Temos os velhos e conhecidos Tesouro Prefixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, e deslizando aqui mais para baixo nessa tabela, surgem então os títulos do Tesouro Renda Mais novíssimos, acabaram de ser lançados agora no finalzinho de janeiro de 2023, e eu quero então justamente fazer um comparativo entre os títulos do Tesouro IPCA e os títulos do Tesouro Renda Mais. Quando esses títulos, o Renda Mais, não existiam, se você tinha o objetivo de guardar dinheiro para sua aposentadoria, para o longo prazo, de forma a proteger esse seu patrimônio da inflação e fazer ele render ao longo dos tempos, até quando você fosse se aposentar, sem sombra de dúvida, a melhor pedida em termos de títulos do Tesouro Direto seriam os títulos do Tesouro IPCA. Aqui hoje, no momento em que eu gravo essa aula, a gente tem 3 tipos de títulos diferentes, com 3 datas de vencimento distintas. Os títulos IPCA 2029, 2035 e 2045, e você teria que escolher alguma data aí próxima à sua aposentadoria para você fazer aportes mensais em algum desses 3 títulos que a gente tem aqui. E agora, então, foram lançados os títulos Renda Mais, que tem várias datas de vencimento, 2030, 2035, 2045, até 2065, e que tem taxas de rentabilidade muito parecidas com os títulos do Tesouro IPCA. Se você der uma olhadinha aqui, olha, por exemplo, o Tesouro IPCA 2035, ele hoje está pagando uma taxa de IPCA mais 6,44%. Isso quer dizer o quê? Que se você fazer aporte, se você aplicar todos os meses dinheiro nesse tipo de aplicação aqui, no título IPCA 2035, levando esses aportes até o respectivo vencimento, você vai receber a taxa de rentabilidade contratada no momento em que você fizer o aporte. Então vamos supor, se hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu fizesse um aporte de, vamos supor, R$200
aproximadamente aqui nesse título, Tesouro IPCA 2035. Isso quer dizer que se eu levar esses R$ 200, deixar eles aplicados até o vencimento, em 15 de maio de 2035, eu teria nessa data o retorno anual de IPCA mais 6,44% para esse aporte que eu acabei de fazer. Ou seja, anualmente, esse meu título ele vai render a inflação acumulada desse período mais 6,44%. E essa é a dinâmica, pessoal, de rentabilidade dos títulos do Tesouro IPCA. Levando até o seu respectivo vencimento, você sempre vai receber a inflação do período mais a taxa contratada, que aqui hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, para o título IPCA 2045 é de 6,44. Lembrando que essa parte aqui, pré-fixada do título, né, que hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, está com uma taxa de 6,44, essa taxa, ela muda, ela oscila em todos os dias úteis. E, inclusive, no momento em que você está assistindo esse vídeo, depois dá uma olhadinha lá nos preços e taxas do Tesouro IPCA 2035 e você vai constatar que não é a mesma taxa do momento em que eu estou gravando essa aula. Mas o que você tem que saber então é que para cada aporte que você fizer, ainda que cada aporte receba uma taxa de rentabilidade diferente, sempre vai ser IPCA mais uma taxinha. Mas essa taxinha, ela pode mudar aí ao longo dos dias. Você tem que entender que para cada aporte, levando ele até o vencimento, você vai receber sempre a rentabilidade contratada do momento em que você fez esse aporte. E basicamente é isso que é o Tesouro IPCA 2035 sem mistérios. É claro que se você fizer resgates antes do vencimento, você estará sujeito a um fenômeno que se chama marcação a mercado. Eu falo mais sobre a marcação a mercado nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques, mas para quem quer levar até o vencimento, que é o principal objetivo de quem investe em títulos IPCA, com foco em aposentadoria, sem sombra de dúvidas, é esse o racional que você tem que compreender, que até o vencimento você vai receber anualmente a inflação do período, mais a taxa contratada daquele aporte que você fizer. E se você for fazendo aportes em todos os meses, cada aporte vai render de forma separada dos demais aportes, porque ele vai ter uma rentabilidade ligeiramente distinta dos aportes anteriores que você fizer. Além disso, é importante você saber que tanto os títulos pré-fixados quanto os títulos IPCA do Tesouro Direto, sobre eles incide a famosa taxa de custódia da B3, que é uma taxa de 0,2% ao ano, que é cobrada para que o Tesouro Direto e a nossa Bolsa de Valores administre esses seus títulos. Metade dela é cobrada em 1º de janeiro, metade em 1º de junho. E ela incide tanto sobre os rendimentos, sobre quanto o capital investido. E de 6 em 6 meses sempre haverá essa cobrança lá direto na nossa conta da corretora, onde você tem esses aportes por onde você de fato investiu em Tesouro Direto. E no caso dos títulos Renda Mais, qual que é a grande vantagem deles? Nos títulos Renda Mais, você escolhe entre várias outras datas para aposentadoria. Aqui a gente tem datas 2030, 2035 até 2065, ou seja, são títulos também focados em aposentadoria, assim como os títulos IPCA+. Contudo, eles têm aqui um dinamismo, uma diversificação maior em termos de datas de vencimento para atender melhor às necessidades de pessoas que não tinham datas de aposentadoria compatíveis ou próximas com 2029, 2035 e 2045. E aí o Tesouro Nacional então criou Renda Mais com várias outras datas de vencimento para atender justamente essas pessoas que têm datas planejadas de aposentadoria, né, em momentos diferentes dos que a gente já tinha aí até então. No caso do IPCA+, se você todos os meses for fazendo aportes periódicos, todos os meses você vai lá e compra mais um pouquinho daquele título, quando chegar o vencimento, pessoal, todo o capital que você investiu, mais os rendimentos, vão ser devolvidos a você numa tacada só, ou seja, você vai receber de uma vez toda aquela bolada e você então vai ser o responsável por gerir os resgates dessa bolada que você vai receber no vencimento, de forma aí a complementar a sua aposentadoria. Já no Renda Mais não funciona dessa forma. Durante o período de acumulação, que é o período em que você vai investir, ele tem um funcionamento muito semelhante ao dos títulos IPCA, ou seja, você vai lá todos os meses e compra um pouquinho, faz um aporte mensal, no chamado período de acumulação, até que um momento chega o vencimento daquele determinado título Renda Mais. E a partir do momento em que chega esse vencimento, você agora passa para uma outra fase que não se chama mais fase de acumulação, e sim fase de usufruto, e nessa fase de usufruto, ao contrário do que acontece no Tesouro IPCA, em que você recebe tudo o que você investiu, mais os rendimentos, tudo de uma única vez numa só tacada, no caso do Renda Mais, você vai receber tudo aquilo que você investiu, mais o que rendeu, pelo prazo de 20 anos. E à medida que essas parcelas forem sendo entregues a você, elas vão sendo corrigidas
pelo IPCA, ou seja, pela inflação do período. E então, mesmo após a fase do acúmulo, na fase do usufruto, ou seja, quando você vai começar a receber essas parcelas, você tem ainda a garantia de que pelo menos esse dinheiro que você vai recebendo em doses homeopáticas ao longo de 20 anos, ele vai sendo corrigido, reajustado pela inflação do período. De forma que mesmo no período em que você estiver recebendo essas parcelas, na chamada fase de usufruto, você vai ter a proteção de que esse seu dinheiro ele não vai perder poder de compra no tempo, porque ele vai ser remunerado aí pela inflação durante esse período. E esse é o grande mecanismo de diferença. No caso do título IPCA+, você fica responsável quando chega o vencimento do título por gerir os saques e você mesmo gerir a forma como você vai receber isso durante a sua aposentadoria. Simplesmente chegou o vencimento, tudo que você investiu mais os juros vão ser devolvidos para você na conta da sua corretora, onde você fez esses investimentos em títulos IPCA+. E no caso do Renda Mais, não. Chegou o vencimento, você passa a uma fase de usufruto em que o Tesouro Direto vai te devolver esse dinheiro mais os juros em doses homeopáticas, em pagamentos mensais durante o prazo de 20 anos. E enquanto todo esse pagamento não é devolvido a você, ele é reajustado pela inflação acumulada no período. E qual que é a grande vantagem para alguns ou desvantagem para outros entre os títulos do Tesouro Renda Mais versus os títulos IPCA? E essa análise, pessoal, reside justamente nessa parte da apresentação que eu vou trazer aqui para vocês. Eu disse para vocês agora há pouco que nos títulos do Tesouro IPCA, você tem que pagar a taxa de custódia DB3 de 0,2% ao ano, tanto sobre o capital que você investiu, quanto sobre os juros dessas suas aplicações. Taxa essa que é cobrada metade em janeiro, 0,1% em janeiro e 0,1% em 1º de junho. E essa taxa, inclusive, ela é debitada diretamente da sua conta da corretora. Geralmente, alguns poucos dias antes desse débito acontecer, o próprio Tesouro Nacional, em parceria com a B3, te manda um e-mail falando quanto que vai ser debitado de taxa e você tem que transferir, depositar esse dinheiro na sua corretora de valores ou no banco por onde você investiu nesses títulos do Tesouro IPCA para que o pagamento dessa taxa ocorra. E no caso do Renda Mais, o Tesouro Nacional ele fez uma dinâmica diferente. Se você investe nos títulos Renda Mais e leva até o seu respectivo vencimento, você vai ficar isento da taxa de custódia da B3. Reparem aqui nessa parte da apresentação, olha só, o investidor não paga mais taxas semestrais. O pagamento acontece apenas ao vender antecipadamente aquele título, porque o investidor ele pode sim vender antes do vencimento os seus títulos Renda Mais, ou caso ele receba após o vencimento do título mais do que 6 salários mínimos no fluxo mensal de pagamentos futuro. Então você tem uma possibilidade no Tesouro Renda Mais de você não pagar a taxa de custódia da B3, essa taxa de 0,2% ao ano, se você levar as suas aplicações até o respectivo vencimento do título Renda Mais, e caso na fase de usufruto, na fase de recebimento dos pagamentos mensais, você não receba por mês mais de 6 salários mínimos. E caso você venha a receber mais de 6 salários mínimos, em função do volume, da quantidade de apostas que você fez durante a fase de acumulação, se você receber mais do que 6 salários mínimos nos pagamentos mensais, você paga uma taxa de custódia de apenas 0,1% sobre os valores que ultrapassarem os 6 salários mínimos. Ou seja, ainda assim é uma grande vantagem, porque você está pagando 0,1% sobre o excedente, ao invés de 0,2% sobre tudo que você investiu e sobre os juros, no caso dos títulos IPCA+. Contudo, nem tudo são flores no mundo dos investimentos, pessoal. Você tem que analisar porque em casos de resgates antecipados, ou seja, antes dos respectivos vencimentos do Renda Mais, você pode inclusive pagar uma taxa de custódia muito superior ao dos títulos do Tesouro IPCA. Dá só uma olhadinha nessa tabela aqui. Se você investe em títulos Renda Mais e você faz resgates antes do vencimento e em períodos antes de completar 10 anos que você fez aquela aplicação, a sua taxa de custódia ela é de 0,5% em cima tanto dos valores que você aplicou quanto dos rendimentos, ou seja, é altíssima, é mais do que o dobro da tradicional taxa de custódia da B3. Então, se você não tem a pretensão de levar esses títulos, os aportes que você fizer no Renda Mais, até o seu respectivo vencimento, ou se você não tem a pretensão de deixar o seu dinheiro investido em algum dos títulos Renda Mais por pelo menos 10 anos, fuja desse título, ele não é para você, porque você vai ser cobrado em uma taxa de custódia de 0,5% em termos anuais, taxa essa que incide tanto sobre o capital investido quanto sobre os juros dos seus investimentos.
investimentos. Ou seja, perceba que esse tipo de investimento, ele não é focado no curto prazo e não é para aquelas pessoas que querem resgatar antes do vencimento do título. Se você saca o seu dinheiro antes do vencimento do Renda Mais, mas por um período, né, em que ele ficou investido entre 10 a 20 anos, ainda, né, é uma posição aqui razoável. Você vai ser cobrado uma taxa de custódia de 0,2, que é igual a taxa dos outros investimentos, como o pré-fixado e o IPCA. Mas para quem resgata antes do vencimento e não tem pelo menos 10 anos de permanência aí com seu aporte nesse título, você vai pagar uma taxa bem salgada. Então o que você precisa analisar, pessoal, é o seguinte: tem algum título do Tesouro Renda Mais, lá naquela parte de preços e taxas do site do Tesouro Direto, em que eu seja capaz de levar até o seu respectivo vencimento, de forma que eu não pague, eu fique livre, eu fique isento da taxa de custódia? Se sua resposta for positiva, beleza, vale super a pena você investir no Tesouro Renda Mais, porque você vai conseguir investir em um título em que você não vai pagar a taxa de custódia ao levar ele até o vencimento. Agora, se você vai aposentar no curto prazo, sabe que não tem nenhum título lá com data de vencimento que te atenda, ou você sabe que não vai poder deixar seu dinheiro investido por pelo menos 10 anos, né, e esse tipo de título não faz sentido, é mais interessante que você invista nos títulos IPCA, porque no Tesouro Renda Mais, repetindo a regra para que vocês entendam e não haja dúvidas, você não paga taxa de custódia se você levar esse título até o vencimento. Então não faz sentido você investir no Renda Mais se você se adequar, né, a alguma dessas exigências aqui para que você fique livre da taxa de custódia, porque se for para pagar a taxa de custódia, que você fique lá no velho e já conhecido IPCA+. Então você tem que se programar para que você invista no Renda Mais e você fuja, você fique livre da taxa de custódia da B3, ou que você então tão somente pague 0,1% de taxa de custódia, metade da taxa que é oferecida atualmente. É importante vocês lembrarem ainda que nos títulos Renda Mais você pode vender eles antes do vencimento, apesar de que isso não seja nem um pouco perto do ideal, né? Vocês viram isso aqui agora, mas você pode fazer isso, ainda que não seja o ideal, após 60 dias do momento em que você fizer seu aporte. Ou seja, aplicou no Renda Mais e ainda não completou 60 dias do aporte que você fez, esse dinheiro ele vai ficar preso e você vai ter liquidez diária, ou seja, a possibilidade, a faculdade de vendê-lo antes do vencimento, tão somente após 60 dias da sua aplicação. Aqui a gente tem outras características desse título e é importante que você se atenha que, assim como os títulos pré e os títulos IPCA, os títulos Renda Mais para resgates antes do vencimento, eles sofrem a marcação a mercado, que é um fenômeno que acontece nos títulos pré e nos títulos IPCA. Já falei sobre isso mais nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos destaques e que, inclusive, pessoal, pode te entregar uma rentabilidade bem inferior à contratada em caso de resgates antes do vencimento. Ou seja, mais um motivo para que você não resgate antes do vencimento os aportes que você faz em Renda Mais. Seja porque você corre um alto risco de pagar uma taxa de custódia bem salgada, inclusive de 0,5% ao ano, seja porque você vai estar sujeito a uma marcação a mercado que pode ser muito perigosa aí e inclusive implicar em rentabilidade negativa e em prejuízo. Tesouro Renda Mais, se programe para você levar até o seu vencimento. Aqui a gente tem outras características, né, como a carência de 60 dias, que eu falei para vocês, ou seja, a partir do momento em que você investe, você tem que ficar com o dinheiro preso lá por necessariamente 60 dias, você vai receber de volta o dinheiro investido mais os juros em 240 parcelas mensais, ou seja, 20 anos, e eles são focados, então, esses títulos em um complemento para sua aposentadoria. Inclusive, aqui no próprio site do Tesouro Direto, você pode, inclusive, simular, de acordo com a data em que você quer se aposentar, o quanto que você precisa aportar para você se aposentar com aquela complementação que você deseja. Eu, por exemplo, eu tenho 31 anos, não vou me aposentar tão cedo. Vamos supor que, então, fazendo um exercício junto com vocês, que eu pretenda me aposentar em 2060. Se eu colocar aqui em Simule, você vai se deparar com uma calculadora em que você vai conseguir simular aqui qual que é o seu título ideal. Então eu vou colocar aqui que eu tenho 31 anos, que eu quero me aposentar com 60 anos e que eu quero ter, por exemplo, uma renda mensal extra de R$3.000 por mês. E eu, inclusive, falo o quanto eu quero começar investindo agora. Eu quero começar com R$1.000. E aí você descobre o seu título. E aí o próprio Tesouro Direto, ele já me sugere o título ideal para o meu objetivo, que é o Tesouro Renda Mais com vencimento em 2050. Você pode clicar aqui em escolher, selecionar esse título aqui e ele já te mostra, ó, se você investir nesse título até o seu respectivo vencimento em 2050, para você receber R$3.000 de renda extra por 20 anos, você tem que investir R$1.000 no momento em que você começa a contratar esse título, mais R$235 mensais. O próprio Tesouro Nacional, então, já faz as continhas em termos aproximados e já fala o quanto que você precisa investir hoje, começar hoje, para que no vencimento
na data planejada da sua aposentadoria, você receba aí a verba que você planejou, que você fez os cálculos aí para fins de complementação de aposentadoria. Sendo essa calculadora, então, uma ferramenta muito útil no seu planejamento. É importante, pessoal, você se atentar de que você, se quiser, caso você chegue até o vencimento e queira resgatar de uma vez só todo o montante aplicado no Renda Mais, você pode fazer isso, nada te impede. Até porque você pode fazer isso bem antes, né? Inclusive antes do vencimento do título. Mas fazendo isso na sua respectiva data de vencimento, resgatando todos esses valores aí de uma vez só, você vai estar sujeito à taxa de custódia de 0,1%, que é aquela taxa de custódia ali para quem for receber mais de 6 salários mínimos, você estará sujeito a essa taxa. Ainda assim, é um bom negócio, porque você vai pagar bem menos taxa de custódia do que se você fosse investir nos títulos IPCA, lembrando que para isso você necessariamente precisa levar o seu título até o respectivo vencimento. Então, vocês viram que o cálculo, se vale a pena mais investir em Tesouro Renda Mais ou em Tesouro IPCA, passa necessariamente pela análise se você vai ou não conseguir pagar menos taxas de custódia. Para a B3, aquela taxa que tradicionalmente para os títulos IPCA é de 0,2% ao ano, e se você, com as regrinhas do Renda Mais, você vai ser capaz de não pagar essa taxa ou pagar pelo menos a taxa reduzida de 0,1%. E se você conseguir pagar ou a taxa reduzida de 0,1% ou não pagar taxa de custódia, sem sombra, esse título Renda Mais foi feito para você. Caso você não se adeque em nenhuma das regrinhas de pagamento reduzido ou de isenção dessa taxa, aí faz mais sentido você continuar aportando no velho título IPCA+. Se você tem alguma dúvida, alguma observação ou sugestão, coloque para mim nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.